A paz do Senhor, meu amado, minha amada, onde você está, que Deus te abençoe, é um prazer falar com você. Eu sou o evangelista Adelson Júnior e hoje nós vamos dar continuidade à nossa revista da Escola Bíblica Dominical. Você que acompanhou na semana passada, nós falamos sobre o reino milenial e hoje o tema da nossa lição é o trono branco e o juízo final. Onde você estiver, eu quero te convidar para clicar no sininho, siga o nosso canal, nos dê um like e ao final desse vídeo compartilhe o link com outras pessoas para que elas também sejam edificadas. Convido você para abrir a sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 20, a partir do versículo 7 até o versículo 15, é o texto que embasa a nossa lição de hoje. Eu vou ler aqui apenas alguns versículos. Versículo 7, e a partir desse até o 15, você pode me acompanhar. E acabando-se os mil anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá para enganar as nações que estão nos quatro cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos e a cidade amada. Porém desceu fogo do céu e os consumiu. O diabo que os tinha enganado foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde já se encontram a besta e o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite para todo sempre. Vi também um grande trono branco que estava sentado nele. A terra e o céu fugiram da sua presença, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, que estavam em pé diante do trono. Então foram abertos os livros, ainda outro livro, o livro da vida, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que estava escrito nos livros. O mar entregou os mortos que nele estavam, a morte e o inferno entregaram os mortos que neles haviam, e foram julgados um por um segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. É importante que haja um juízo final. É importante que Deus estabeleça a justiça no final dos tempos. Hoje contemplamos a injustiça reinando, tribunais humanos onde verdadeiras atrocidades são cometidas. Erros atrás de erros. Pessoas injustas são liberadas, são absolvidas. E pessoas justas são condenadas. Esse tipo de injustiça não mais cabe diante do trono de Deus. Esse tipo de situação não é mais possível diante daquele que fez todas as coisas, diante do que é, que era e que há de vir. A respeito do juízo final, a Bíblia traz diversas declarações bíblicas. E eu quero compartilhar algumas dessas declarações com você. 2 Coríntios 5:10, pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas, quer sejam boas, quer sejam más. Atos 17:31, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do homem que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. Hebreus 9:27 e 28, e como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Romanos 2,16, no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens, por Jesus Cristo, segundo o seu evangelho. E Apocalipse 22, versículo 12 e 13. Eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Fica claro
que muitas citações bíblicas já nos reforçam a ideia do grande juízo final. Mas é importante entendermos que esse juízo final não será para todos. O juízo final será para aqueles que negaram a Jesus. O juízo final será para aqueles que, mesmo diante da pregação insistente do Evangelho, não fizeram questão alguma de declarar Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Isso fica mais claro ainda quando, após o governo milenial, 1000 anos de reinado próspero, de paz e equidade nunca antes vista, Jesus se depara com uma grande parte da humanidade que é gerada nesse período de 1000 anos. E é importante ficar claro aqui que a igreja já estará reinando com Cristo nesses 1000 anos. Ou seja, as pessoas que serão enganadas não fazem parte daqueles que já foram salvos, que já passaram pelo tribunal de Cristo, que já tiveram suas obras avaliadas e que agora, na verdade, fazem parte do primeiro escalão, fazem parte do Ministério da Economia, do Ministério da Saúde, que governam com Cristo. Esses não serão enganados por Satanás, mas a humanidade que é gerada nesses 1000 anos e que ainda não havia sido provada, tentada, que ainda não via diante de si o filho do engano que é Satanás, após esses 1000 anos, Satanás é liberto e então passa a tentar as pessoas, a enganá-las. E ele consegue capitanear uma multidão. O texto que nós lemos diz que uma multidão nomeada por João, um exército, Gog e Magog, se levanta para destruir Jesus. Mas antes mesmo de conseguir fazer isso, essa multidão é destruída com fogo que cai do céu. E Satanás é lançado no lago de fogo. Excelente! Entendemos aqui que o governo milenial é uma realidade, Satanás é solto, engana uma grande multidão. Então vem o grande juízo final, que é o tema da nossa lição. E deste grande juízo ninguém pode escapar. Nem mesmo estes que durante o governo milenial, desfrutando da benesse de ter um governo sem corrupção, um governo próspero, um governo amoroso que é o governo de Cristo, e que são destruídos, nem esses serão poupados do juízo final, porque será inconteste o julgamento do próprio Cristo Jesus. Nós passamos então para essa página. Todos comparecerão diante deste grande juízo. A Bíblia chega a dizer que dos 4 cantos da terra, e não só aqueles que vivem, mas os que estão mortos, porque na verdade os vivos serão apenas aqueles que governaram com Cristo, que são salvos até então. Os mortos, o mar dará os seus mortos, o inferno dará os seus mortos. E aqui é importante dizer que os demônios também foram destruídos no governo milenial. Quando eles são presos, né? Os demônios não estão em festa, os demônios eles não estão tripudiando dia e noite, porque quando Satanás é solto, ele é destruído e é lançado no lago de fogo. E aqui até eles são convocados. A Bíblia diz que o inferno dá os seus mortos. E eles comparecem diante do trono branco. Por que trono branco? Branco, muitas vezes, é atrelado a sinônimo de pureza. A cor branca é utilizada, inclusive, nos casamentos como sinônimo de pureza. E aqui é uma alegoria, né? Esse trono branco. Mas a Bíblia diz que é um grande trono, um trono tão grande, porque aqui está assentado o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Diante dele, todos os seres humanos ficam muito pequenos, todos os reis, todas as riquezas ficam muito pequenas. E o texto diz que diante desse trono tudo desaparece, tudo fica minúsculo, pequeno. É um grande trono. É o trono onde está assentado aquele que foi humilhado, que foi rejeitado, que foi cuspido, mas Deus o exaltou soberanamente e o colocou assentado à sua direita, num grande trono.
Jesus que hoje é advogado fiel, que perdoa. Jesus que hoje é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Neste momento se assentará como grande juiz, como juiz infalível, como juiz que o seu juízo é irrevogável. Aliás, não haverão segundas instâncias, não haverão cortes internacionais, não haverão cortes de apelação diante do grande tribunal de Cristo, porque será o juízo final. E então Jesus chama todos aqueles que viveram. A terra começa a jogar os mortos, aqueles que pecaram, que cometeram atrocidades. Imagine Hitler comparecendo diante do grande trono de Deus, Mussolini, tantos outros homens que cometeram atos que são horripilantes, né? Jack o Estripador, o maníaco que matou inúmeras pessoas, esses que hoje destroem igrejas, que matam cristãos a sangue frio, governantes de toda a terra, comparecerão diante dele. Porque a Bíblia diz que serão grandes e pequenos, não haverá distinção, e nessa oportunidade não haverá advogado, o julgamento e o veredito serão dados ali, e é interessante que é um julgamento de multidões, porque será toda a humanidade, mas ao mesmo tempo será um julgamento individual. E o que é tremendo é que no texto que nós lemos, disse que serão abertos livros, e um livro em especial é citado, que é o livro da vida. Isso nos interessa porque os salvos também estarão neste grande tribunal, neste grande juízo, mas eles não estarão aqui para condenação, eles estarão aqui para justificação. Enquanto os que negaram Jesus, aqueles que praticaram todo ato de impiedade, serão julgados para condenação, os salvos serão citados no livro da vida. E a Bíblia diz no versículo 12 do capítulo 20 de Apocalipse que abriram-se livros. E abriu-se outro livro, que é o livro da vida. E quem não foi achado no livro da vida, essa pessoa vai ser lançada no lago de fogo, que é a segunda morte. Mas outros livros serão abertos para que fique patente diante de todos que o julgamento de Deus é um julgamento com equidade, é um julgamento isento. As pessoas terão ali julgadas as suas ações pregressas. E alguns livros podem ser citados. Aqui no texto eles não são declarados, mas a Bíblia nos traz inúmeras possibilidades. Você pode depois ler em sua casa Apocalipse 5, versículo 1, que vai falar do livro da redenção. João chora copiosamente porque existe um livro selado e ninguém era capaz de abrir, mas Jesus abre o livro, é o livro da redenção, é o livro dos salvos. O segundo livro, que é o livro da natureza, não é? Hoje nós temos muitas pessoas que trocam a natureza que Deus lhes deu por uma natureza humana, corrompida. Homens que querem se fazer mulheres, mulheres que querem se fazer homens, mudando a natureza, e diante de Deus o livro da natureza vai ser aberto. Pessoas que tentaram fazer modificações genéticas, tentaram fazer clones humanos sem a autorização divina. E aí é algo que eu prefiro não entrar nessa seara, mas o livro da natureza, as regras da natureza serão julgadas e Deus colocará patente essas leis. O livro da consciência, Romanos capítulo 2, versículo 15 e 16. O livro do pecado, Romanos 8, 2. O livro da lei do Senhor, Deuteronômio 31, 26, cita esse livro. O livro da justiça, Apocalipse 22, 11. E o livro da vida. E todo aquele que não tiver se achado justificado diante desses livros,
não terá o seu nome escrito no livro da vida. Não terá a sua salvação declarada, mas a condenação eterna. E diante do juízo de Deus, como eu já disse, não haverá apelação. Não haverá segunda chance, porque aqui agora não haverá mais nenhum episódio entre o veredito final e a sentença. Neste momento, a sentença e o veredito já serão dados. Não haverão segundas oportunidades. E é importante ressaltar que isto não é na nossa visão. E nós respeitamos a visão que é diferente da nossa. Mas na nossa visão, enquanto igreja evangélica, Assembleia de Deus, igreja pentecostal, nós não acreditamos que isso seja metafórico, mas literal. Haverá um juízo final, em que todos, bons e maus, prestarão conta dos seus atos. Uns que já estão salvos apenas para justificação e outros para condenação eterna. Hoje, então, é o tempo oportuno de revisarmos as ações que temos realizado, de revisarmos a nossa consciência, a forma como temos lidado com a natureza que Deus nos concedeu, a forma como temos lidado com o pecado, com a injustiça ou com a justiça. Esse é o tempo oportuno. Este é o momento necessário para que não compareçamos diante deste grande juízo, diante do grande trono branco, para ser condenados, mas apenas para ter o nosso nome citado no livro da vida. Adelson Júnior, João, Pedro, Benjamim, que assim a nossa consciência seja despertada. O meu objetivo não é trazer aqui detalhes, porque o livro de Apocalipse, ele é um livro riquíssimo. E se nós fôssemos aqui nos dedicar à interpretação, teríamos que gastar dias a fio. Mas eu quero trazer apenas uma mensagem da parte de Deus. Uma mensagem que reverbere no seu coração. O tempo do fim chegará. E antes que esse tempo chegue, nós ainda temos a oportunidade de avaliar os nossos atos. Ou nós reinaremos com Cristo e após o governo milenial, apenas seremos ali audiência desse grande tribunal, desse grande juízo, e teremos os nossos nomes declarados, ou seremos aqueles que serão chamados dentre os mortos para ser condenados. E será terrível. Porque a Bíblia diz que após isso é a segunda morte. E na segunda morte, Satanás, os demônios e todos aqueles que foram condenados estarão no mesmo patamar de sofrimento e de dor. Será sofrimento eterno. A ausência eterna da presença de Deus. A ausência eterna da graça de Deus. Eu sei que isso é difícil. E eu sei que tem muitos que não acreditam. Existem vertentes religiosas que acham que a morte eterna é simplesmente a destruição e a anulação eterna de uma existência, de uma vida que um dia se fez. Bom seria se fosse assim, não é? O nosso nome é arriscado, somos destruídos, não existe memória, não existe lembrança, não existe consciência. Mas não é assim que a Bíblia nos afirma. A Bíblia afirma que haverá paz, que haverá graça, que haverá bênçãos indizíveis para aqueles que foram salvos. Mas haverá também um tormento eterno para aqueles que foram condenados. E o juízo final trata disso, da condenação eterna. É, em última análise, uma reflexão que nós podemos fazer hoje, enquanto Jesus é o nosso advogado, para que neste grande dia Ele não nos condene como juiz. E onde você está, eu te convido a refletir sobre esta sentença, sobre este veredito. Importa que
façamos o bem enquanto é dia. Importa que sejamos a nossa melhor versão enquanto é tempo. Nós não somos das trevas, nós somos da luz. Que a luz brilhe em nosso entendimento, em nossa consciência, em nossos atos. E se há alguma coisa má em nós, se há algum pecado que temos cometido, que arrependamos enquanto é tempo e que clamemos o advogado fiel, que hoje pode nos perdoar os pecados, mas que no juízo final nos julgará pela nossa descrença, pelo nosso descaso, pela disfarçatez. Eu quero ser mais santo. Eu quero andar com Jesus. Eu reconheço Ele como Senhor e Salvador da minha vida. Eu reconheço a realidade do céu e do inferno. E eu reconheço a realidade do juízo final. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te dê entendimento. Que o Senhor fale ao seu coração nessa manhã. Que você dissemine essa realidade a muitas pessoas que estão perecendo. Porque estão sendo enganadas hoje. Estão sendo enganadas quando existem seduções e mentiras e governos que tripudiam a palavra de Deus, que tripudiam Jesus. Mas infelizmente ainda vai ter muita gente que vai ser enganada logo após um governo, logo após um período de muita bênção em que o próprio Cristo reinará. Então a única coisa que eu posso crer no meu coração é que a salvação, ela é individual e que a justiça de Deus não poupará ninguém, porque todos têm oportunidade, quer hoje, quer após o milênio, mas no grande juízo a realidade mudará e cada um será recompensado ou será condenado de acordo com aquilo que fez. E de acordo com aquilo que fez durante a vida. Que o Senhor nos dê graça e força. Onde você estiver, que você feche os seus olhos e faça essa oração comigo. Pai amado, no nome de Jesus, o seu Filho, o nosso advogado nos dias de hoje, mas que será juiz diante do grande trono branco, onde ele mesmo estará sentado. Que ele possa nos ajudar. Que o Espírito Santo do Senhor nos convença das nossas fraquezas e limitações. E que no dia de hoje, nesse tempo oportuno, nós possamos olhar a palavra do Senhor com outros olhos. Que sejamos de fato seguidores que praticam e não seguidores esquecidos. Nos abençoe, nos livre desse grande juízo. Que nós possamos nos apegar à salvação em Cristo Jesus, fazer parte do governo milenial como componentes desse governo e que sejamos, Senhor, livres de todo engano de Satanás. Em nome de Jesus, abençoe a sua igreja em toda a terra. Assim nós oramos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Deus te abençoe.